Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos lá então para mais uma aula de recurso especial extraordinário. A aula de hoje, hipóteses de cabimento do recurso extraordinário. Prof, e as hipóteses de cabimento do RESP? Falamos na aula passada. Se você não assistiu, assiste lá as hipóteses de cabimento do RESP. Mas antes disso, se inscreve no canal se não é inscrito, dá o seu joinha aqui, deixa seu comentário, sua dúvida e, claro, compartilha com quem pode ter interesse nessa aula. Eu tenho dúvida se a pessoa tem interesse ou não. Manda! Na dúvida, envia. É um conteúdo de graça atualizado para a parte. Me ajuda a continuar produzindo esse conteúdo para você. Note, você não está gastando nenhum centavo em compartilhar, em curtir, em comentar. E eu estou te entregando completamente de graça esse conteúdo aqui. Beleza? Então vamos lá para falar das hipóteses de cabimento do extraordinário. Como eu disse para vocês, assim como o especial, o extraordinário também está previsto na Constituição. E está aqui, ó. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente a guarda da Constituição, cabendo-lhe. Então, a grande competência do Supremo é ser o guardião da Constituição. E nós temos aquelas célebres frases de alguns ministros do Supremo que dizem, né? A Constituição não diz bem o que ela diz o que o Supremo diz que ela diz. É verdade, às vezes é triste isso, mas é verdade. O Supremo é o intérprete final da Constituição. No Brasil, todos os juízes interpretam e aplicam a Constituição, mas o Supremo é que dá a palavra final sobre ela, né? Agora, o que ele pode fazer? Bom, ele tem ações de competência originária para proteger a Constituição, inciso 1º do 102, competência de recurso ordinário, 102, inciso 2, e recurso extraordinário, 102, inciso 3. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó como é parecido com o do RESP. Julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância. Então isso aqui é a mesma coisa que a gente viu. Causas decididas é a questão do pré-questionamento, única ou última instância, a questão do esgotamento das vias recursais ordinárias. Quando a decisão recorrida, notem a primeira e grande diferença que a gente tem em relação ao RESP. No RESP, a decisão tinha que ser de TJ ou TRF. Extraordinário não precisa. Então, professor, eu posso ter causas, por exemplo, oriundas de turma recursal dos juizados especiais? Pode ter, tá? Por quê? Porque aqui não há exigência de que seja uma decisão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, tá? E vou além. Você pode ter até de causa de primeiro grau. Pensa aquela execução fiscal em que não cabe apelação, aquela execução fiscal de menos de 50 OTNs. Não cabe apelação da sentença. Cabe embargos infringentes, que é tipo um pedido de reconsideração para o próprio juiz da causa. Imagine que o juiz não volte atrás na decisão e seja uma decisão inconstitucional. Cabe extraordinário de lá? Cabe. É raro acontecer, mas é possível, pelo menos em tese, tá? Então vamos dar uma olhada quando a Constituição autoriza o cabimento do extraordinário. 4 alíneas do inciso 3º do 102 da Constituição. Vamos lá. Primeira delas, contrariar dispositivo da Constituição. Se eu pego uma decisão que contrariou um dispositivo constitucional, tá tudo certo. Só que aqui a gente tem uma súmula bem importante, que é a súmula 636 do Supremo. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressupõe a rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Por que isso? Porque assim, ó, isso é aquilo que o Supremo chama de ofensa reflexa. Basicamente é assim, ó, não cabe recurso extraordinário se é uma ofensa reflexa à Constituição. Tem que ser uma ofensa direta. Como assim? Se um agente público, por exemplo, ou um juiz na decisão dele, viola a lei, na minha visão, ele não interpreta direito uma lei, um artigo do Código Civil, eu estou dizendo que ela é uma decisão ilegal. E por ser uma decisão ilegal, viola o princípio da legalidade que está na Constituição, né? No sentido de que deve se respeitar a lei. Certo? Certo. Só que aí é que tá. Para eu saber se esse cara desrespeitou mesmo a lei, eu preciso ver se ele interpretou certo o Código Civil. Então, para eu saber se foi ilegal a decisão dele mesmo, eu tenho que primeiro olhar para a interpretação do Código Civil. Aí o Supremo vai dizer, aí não, aí cabe RESP.
para solucionar o problema. Então, o teu problema não é a violação à legalidade. O problema é a violação ao Código Civil. Então, seria uma ofensa reflexa. Por essa razão, ele vai entender que não cabe o extraordinário aqui. Beleza? Outras 3 hipóteses. Declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Então, qualquer decisão judicial, em única ou última instância, que tenha dito que aquela lei, por exemplo, naquele caso concreto é inconstitucional, cabe recurso extraordinário, não tem muito segredo aqui. E a terceira e quarta hipótese são hipóteses parecidas com o que a gente viu no RESP. Primeira delas, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face dessa Constituição. É parecido com a linha B, só que a diferença é que é lei e ato de governo. Então eu tenho uma lei municipal que eu acho que está violando a Constituição. Aí eu discuto isso num processo judicial, o judiciário local diz que é válido esse ato de governo local. Cabe extraordinário, tá? Seja uma decisão que tenha considerado como válida uma lei ou até um ato do próprio Poder Executivo local. Agora, a quarta hipótese é que gera mais confusão e muita gente erra. Olha lá. Julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Veja, eu tenho um conflito aqui, ó, de 2 leis. A local e a federal. Professor, mas por que cabe extraordinário e não especial? Porque quando eu tenho uma discussão sobre um ato de governo local, uma lei local em face da Constituição, eu consigo antever que cabe extraordinário. Agora, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, tem uma lei aqui estadual, por exemplo, num determinado processo judicial. Eu invoco essa lei e digo que essa lei está violando, né, tá contrariando o disposto numa outra lei federal e que por isso ela não pode ser aplicada a mim. Imaginemos isso, tá? Aí vem o legislativo e diz assim, não, o judiciário, desculpem, vem e diz não, a lei local aqui de Curitiba, do Paraná, tá certa, ela que tá certa. Vale ela e não a federal para essa tua situação. Posso levar para o Supremo? Posso. Por quê? Pelo seguinte, professor, é possível que uma lei local tenha uma previsão diferente de uma lei federal? É possível. Claro que é. Mas e aí? Qual que vale? É a federal porque ela é federal? Ou é a local porque ela é local? Depende. Depende do quê? Depende das regras de competência legislativa. Então, por exemplo, imagine que venha uma lei do Estado do Paraná, tá? E diga que o prazo do recurso de apelação aqui no Paraná é de 5 dias. Pode? Não. Por quê? Porque para legislar sobre direito processual, a competência ela é privativa do Poder Federal, do Poder Público, do Legislativo Federal. Então, segundo o artigo 22 da Constituição, somente a União legisla sobre direito processual. Então, eu tenho o CPC que diz que o prazo é 15. Vem uma lei estadual e diz que é 5, essa lei não vai valer. Tá? Então, se o tribunal daqui disser que vale ela, eu vou levar para o Supremo e o Supremo vai dizer negativo. Segundo a Constituição, direito processual, competência privativa da União. Então, vai valer a federal. Agora, uma lei que regule questões ambientais. Opa, federal? Depende. Questões mais gerais, sim, mas questões mais locais. Por exemplo, coleta de lixo. Horário de coleta de lixo na cidade tem uma lei municipal que estabelece os dias da semana e horários que você pode colocar lá o lixo na frente da sua casa porque vai passar. Por quê? Para evitar que ratos, que cachorros venham abrir os lixos no horário. Então assim, não põe lixo de madrugada, porque o serviço de coleta de lixo não passa de madrugada, ele vai passar, sei lá, do meio-dia às 6 da tarde. Então você tem que colocar o lixo nesse horário, tá? Coloca lá meio-dia até às 6, ele vai passar. Então, só às 6 horas o lixo está ali. Aí eu digo assim, não pode, porque um direito ao meio ambiente, sadio, é garantia... Não, tudo bem, tudo certo. Só que o município pode legislar sobre questões locais. Então, nesse caso, vai valer a lei municipal. Mas como é que é o Supremo que julga isso? Porque o Supremo ele vai precisar verificar, naquele caso concreto, quem tem a competência legislativa para legislar sobre aquilo. Então, a definição desse conflito aqui, esse conflito entre lei local e lei federal, ele é definido pelas regras de competência legislativa. E isso aqui está definido aonde? Na Constituição. E como o Supremo é o guardião da Constituição, é ele
que vai analisar, é ele que vai analisar a questão. Então, por isso que cabe extraordinário e não especial. Então, mesmo sendo um conflito entre lei local e lei federal, ou seja, você não olha aqui a palavrinha Constituição, né, nesse conflito, a questão é constitucional, porque a definição de quem ganha esse conflito depende das regras de competência legislativa. E como eu já disse, as regras de competência legislativa estão estabelecidas na Constituição e não em lei federal. Beleza? Tranquilo? E para fechar, duas súmulas importantes aqui sobre cabimento extraordinário. A 279, que é parecida com aquela súmula 7 do STJ, para não poder reexaminar prova, né? E a 281, é inadmissível extraordinário quando couber na justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada. Essa última súmula aqui, a 281, tem a ver com aquele esgotamento da via recursal ordinária. Ela só está lembrando isso da gente. Então, você tem que olhar para aquela decisão. Se cabe algum recurso lá, tem que fazer antes de levar para o Supremo Tribunal Federal via recurso extraordinário. Beleza? Espero que você tenha gostado. Deixe o seu joinha aqui, deixe o seu comentário aqui, compartilha com os amigos. E se não é inscrito no canal, por favor, se inscreve e dá uma moral lá. Valeu, grande abraço e até mais.